Fala galera do canal Nathan Regis, o canal que fala sobre ciências e biologia. Você gosta de Egito Antigo? Então fica ligado no vídeo de hoje. Hoje vamos falar sobre mumificação. Afinal de contas, quem nunca teve a curiosidade de saber como as múmias egípcias são produzidas? Pois no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer o passo a passo do processo de mumificação dos egípcios. Isso mesmo, eu adaptei todo o processo de mumificação utilizando produtos do nosso dia a dia. Isso mesmo, você aí na sua casa vai poder recriar uma múmia. Hoje vamos mumificar um coração de galinha. Então convido a você a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixar o seu like, ativar o sininho com as notificações para não perder nenhum vídeo novo, deixar seu comentário e compartilhar o link desse vídeo com todo mundo. Então fica até o final que você não irá se arrepender. Passo a passo do processo mumificação para você fazer uma múmia aí na sua casa. Vamos para o vídeo. Para dar início ao processo de mumificação, temos aqui um coração de frango e o sal de cozinha, que será usado para cobrir o coração de frango e realizar a etapa de desidratação. Vamos utilizar esse recipiente aqui. Vamos encher o recipiente com sal de cozinha. A função dessa etapa é fazer a remoção da água da estrutura, ou seja, retirar a água do organismo, retirar toda a água do corpo para realizar todo o processo de desidratação. Para isso, vamos colocar o coração de frango já dentro do recipiente com um pouco de sal e em seguida vamos cobri-lo totalmente com o sal. Nesta primeira etapa, que é chamada de desidratação, o corpo ele fica coberto por sal, que na época os egípcios utilizavam o sal natrão. Este procedimento é bastante importante porque com a remoção da água do corpo, não vai ocorrer a proliferação bacteriana, e são as bactérias as responsáveis pela decomposição do corpo. Estando o corpo totalmente envolvido pelo sal, pelo natrão, ele vai permanecer dessa forma por aproximadamente 70 dias. Este período, esta quantidade de tempo pode variar um pouco, já que os egípcios não eram os únicos, não era a única civilização que mumificava seus cadáveres.
Com a remoção da água do corpo, ele gradativamente vai perdendo volume e percebemos isso com uma redução no nível do sal. Os relatos que os egípcios deixaram não falam sobre essa etapa, mas percebemos que com o passar do tempo houve a formação de uma salmoura, ou seja, é a água do corpo que está saindo. Isto nos mostra que os egípcios não colocavam o sal somente uma vez. Eles iam repondo mais sal à medida que a água do corpo ia saindo, para que não fique essa salmoura acumulada. Após os 70 dias, na etapa de desidratação, percebemos que o corpo está totalmente desidratado, por isso não tem mais a formação daquela salmoura que foi percebida. Então chegou a hora de remover a nossa pequena múmia do sal. Para isso, vamos aqui utilizar uma pequena pinça, uma pinça comum mesmo que encontramos em casa. Afinal de contas, o objetivo desse canal é adaptar as experiências, tornando-as possíveis de serem realizadas na nossa casa. Então já podemos ver aqui, após remover essa camada de sal que estava em cima do coração de frango, dá para perceber que ele realmente está bem desidratado e conservado, já que a água ela proporciona um meio ideal para que as bactérias que atuam nesse processo de decomposição atuem. É impressionante como após os 70 dias, o coração de frango ele não está liberando nenhum tipo de odor de decomposição. O cheiro que eu sinto aqui é o mesmo cheiro de um material que está conservado, preservado em um laboratório de anatomia. Afinal de contas, o processo de mumificação, apesar de, na época, os egípcios não terem objetivo nenhum científico com ele, e sim religioso, mas que esse procedimento ele foi o responsável pelo desenvolvimento de várias técnicas de conservação anatômica.
Vamos aqui remover um pouco do excesso do sal que ainda continua aderido à nossa múmia, né, ao nosso coração de frango, mas não esqueçam, não podemos lavá-lo com água, porque afinal de contas, essa etapa teve como objetivo desidratar. E se você lavar com água, você está reidratando e a sua mumificação não dará certo. Observem bem como o coração perdeu volume, bem diferente de como ele estava quando nós começamos o procedimento. Todo esse volume perdido foi a água que saiu dele. Vamos utilizar aquele olhinho que é usado para aromatizar banheiro, o mel, que é a nossa resina, que os egípcios usavam resina, e a nossa bandagem para envolver e formar a nossa múmia. Durante todo esse processo, os egípcios eles ficavam entoando cantos sagrados e outros usavam uma máscara de Anubis, porque, como eu já falei anteriormente, este processo para eles tinha fins religiosos e não científicos. Após a desidratação, o corpo ele é lavado com óleos aromatizantes, com o objetivo de evitar um odor desagradável, embora esse corpo ele não vá se decompor mais, porque ele já perdeu toda a água e está livre das bactérias que atuam nesse processo de decomposição. Para atuar no processo de preservação, porque até então a desidratação serve para não decompor, mas precisamos colocar também substâncias para preservar, proteger o espécime, não é? A nossa múmia. E os egípcios usavam resinas. Nós vamos usar aqui mel, o mel de abelha, que termina desenvolvendo o mesmo procedimento, a mesma função na etapa de preservação. Então é o que vai preservar a nossa múmia a longo prazo. Vamos colocando aqui o mel em todos os lados, umedecendo bem a nossa múmia. E a cada banho com mel, nós vamos cobrindo a múmia com algumas tiras de bandagem. Então, esse foi o procedimento que foi encontrado nos relatos egípcios sobre o processo de mumificação. Vamos aqui envolvendo a nossa pequena múmia com tiras de bandagem sobre o mel. É muito importante você não esquecer de fazer camadas, porque as múmias elas são feitas por camadas. À medida que vai envolvendo o corpo com as tiras de bandagem, nós devemos também ir colocando, adicionando mel. Os egípcios colocavam também entre as bandagens amuletos sagrados. Eu não coloquei aqui no experimento, mas os egípcios eles acreditavam que o corpo ele precisava ser preservado para quando ele voltar à vida, a alma encontrar o seu próprio corpo.
Por isso eles iam adicionando amuletos sagrados. Temos aqui a nossa múmia totalmente envolvida, banhada a óleos aromatizantes, resina e envolvida e protegida por bandagens. Pronto, nossa múmia está pronta, totalmente envolvida pelas bandagens, pela resina, que no caso é o mel, o óleo aromatizante, e agora precisamos colocá-la em um sarcófago. Vamos utilizar o mesmo recipiente que serviu para a etapa de desidratação, no nosso caso aqui. Eu lavei ele bem, sequei, passei álcool, deixei ele secar bastante para não ficar nenhum resíduo de água e tampei. No caso dos egípcios, eles acrescentavam ainda no sarcófago a máscara mortuária. Pronto, agora temos aqui a nossa múmia protegida, preparada para passar séculos e séculos conservada. Faça a sua múmia em casa e deixe aqui nos comentários o que você achou. Não esqueça de se inscrever no canal, se não for inscrito, deixar o like e compartilhar o vídeo com todos. Até a próxima!